Você já teve tudo e mesmo assim se sentiu vazio? Tolstói teve fama, riqueza, respeito. Mas aos 50 anos, algo colapsou dentro dele. Uma pergunta começou a ecoar dia e noite. Qual o sentido de tudo isso? E a resposta não veio da razão, nem da glória, nem da arte. Ela veio da dor, da dúvida e de um mergulho profundo na alma. Neste vídeo, vamos acompanhar a jornada existencial de Lev Tolstói, o autor que ousou admitir o desespero mesmo em meio ao sucesso e que descobriu um novo modo de viver ao encarar a própria crise espiritual. Vamos falar sobre a insatisfação silenciosa mesmo com uma vida perfeita, a perda do sentido e o confronto com o medo da morte, a falência das respostas racionais e o papel da fé, o reencontro com um sentido mais profundo e invisível. Esse vídeo é um chamado para quem já se perguntou se está apenas existindo ou realmente vivendo. Parte 1. Quando tudo perde o sentido, Tolstói era um homem que tinha vencido. Escritor consagrado, aclamado por Guerra e Paz e Ana Karenina, era visto como um dos gigantes da literatura mundial. Riqueza, reconhecimento, estabilidade familiar. Ele tinha o que muitos buscavam, e ainda assim, algo faltava. Aos 50 anos, ele foi tomado por uma angústia profunda. Como ele mesmo descreve em seu livro Confissão, sentia-se como alguém pendurado num galho, prestes a cair no abismo, sem nada a que se agarrar. Nenhuma conquista parecia fazer sentido diante da inevitabilidade da morte. Nenhuma resposta racional o confortava. A vida, antes tão cheia de brilho, agora parecia um teatro sem roteiro, um ciclo de repetição entre nascer, trabalhar, sofrer e morrer. Ele perguntava a si mesmo: por que continuar vivendo se a morte é certa? Para que tudo isso? Nenhum dos sistemas de pensamento que ele havia conhecido, ciência, filosofia, arte, oferecia uma resposta real. Todos explicavam o como, mas nenhum tocava no porquê. Esse foi o início de sua crise, mas também, paradoxalmente, o nascimento de algo novo, o impulso pela verdade. Tolstói, pela primeira vez, deixou de viver no automático e começou a questionar a essência da vida. Não com arrogância, mas com desespero. E é aí que começa sua verdadeira jornada espiritual. Parte 2. A morte como espelho da vida. O caso de Ivan Ilyich Tolstói. Não apenas viveu sua crise existencial, ele a transformou em arte. E uma de suas obras mais poderosas é o conto A Morte de Ivan Ilyich, uma narrativa curta, mas brutalmente honesta, que desnuda o vazio de uma vida vivida para agradar os outros. Ivan Ilyich era um homem comum. Seguiu as regras, fez tudo o que a sociedade esperava. Casou-se, teve filhos, fez carreira no judiciário, manteve as aparências, evitou conflitos, buscou conforto e estabilidade. Mas quando adoece e a morte se aproxima, Ivan é confrontado com uma revelação aterradora. Ele nunca viveu de verdade. Tudo o que fez foi seguir o modelo que lhe foi imposto, sem nunca questionar se aquilo era realmente seu. A angústia que o consome no leito de morte não é apenas física, é existencial. Ele se dá conta de que viveu como se fosse imortal. Empurrou a verdade incômoda para o canto da mente, fingindo que a morte era algo distante. Mas agora ela está ali e cobra o preço de uma vida não vivida. Tolstói usa Ivan Ilyich como um espelho para todos nós. Quantas decisões tomamos para agradar os outros? Quantos caminhos seguimos apenas porque eram os mais fáceis? Quantas vezes adiamos aquilo que realmente importa, achando que teremos tempo depois? A morte nessa obra não é o fim, é o despertador. É o símbolo do que pode acontecer se não pararmos para refletir agora. É o chamado para que a vida se torne consciente, autêntica e profundamente conectada com o que somos de verdade. Parte 3. A falência da razão e o nascimento da fé, como sentido interior.
Tolstói, como muitos intelectuais de sua época, buscava respostas na razão. Era um homem culto, estudado, mergulhado nas filosofias do Ocidente e nos avanços da ciência moderna. Mas, ao se ver à beira do colapso interior, percebeu algo perturbador. A razão não era suficiente para sustentar o peso da existência. Nenhuma equação explicava o sofrimento. Nenhuma teoria científica acalmava o medo da morte. Nenhum sistema lógico oferecia consolo real diante da angústia mais profunda. O aparente absurdo de tudo. E é nesse ponto de ruptura que Tolstói faz uma guinada surpreendente. Ele começa a olhar para aqueles que ele antes considerava inferiores, os camponeses, os humildes, os analfabetos. Enquanto os pensadores discutiam o sentido da vida nos livros, os simples pareciam vivê-lo com uma naturalidade misteriosa. Não tinham respostas elaboradas, mas viviam com fé. Cuidavam da terra, da família, dos vizinhos. Sofriam, mas não se entregavam ao desespero. Tolstói percebe que havia ali algo que ele havia perdido, uma conexão invisível com algo maior, um fio espiritual que dava coesão à existência. E é nesse ponto que surge o papel da fé. Não como uma crença cega ou religiosa, mas como um instinto profundo de que a vida tem valor por si só. Que o amor, a compaixão, o trabalho com sentido e a entrega ao presente são mais sólidos do que qualquer fórmula. A fé, para Tolstói, torna-se o alicerce não da certeza, mas da permanência, um modo de viver mesmo sem entender tudo, mesmo sem controlar o futuro. Ele escreve em Confissão: a fé é o conhecimento do sentido da vida humana, um conhecimento que o homem não pode rejeitar sem deixar de viver. Foi essa descoberta que o salvou, não uma resposta racional, mas um novo modo de ver. Parte 4. A vida com sentido. Simplicidade, serviço e comunhão com o todo. Depois de tocar o fundo do abismo e encontrar na fé um novo chão, Tolstói não voltou à vida de antes. Ele transformou completamente sua forma de viver. Abandonou o luxo, renunciou aos títulos de nobreza, deixou para trás os excessos da alta sociedade. Passou a se vestir como os camponeses, a comer com simplicidade, a trabalhar com as mãos. Para muitos, isso pareceu loucura. Para ele, foi libertação. Tolstói descobriu que o sentido da vida não estava no extraordinário, mas no essencial, no cultivo silencioso da virtude, no cuidado com o outro, no ato simples de servir a vida sem esperar aplausos. A vida com sentido, para ele, era aquela que renunciava à ilusão do ego e se conectava com algo maior, com a humanidade, com a natureza, com o divino. Essa visão é radical, porque inverte a lógica do mundo moderno. Não é o sucesso que dá sentido à vida, é o sentido que dá valor ao sucesso, quando ele existe. Não é o prazer que salva, é a entrega, a comunhão, o propósito silencioso que pulsa mesmo na dor. Tolstói percebeu que a alma humana precisa de direção, não apenas de liberdade. E essa direção, para ele, vinha do amor, da compaixão e da consciência da nossa fragilidade compartilhada. Ao invés de buscar a felicidade como um fim, ele passou a encará-la como consequência da verdade vivida, do bem praticado, da presença autêntica no aqui e agora. A verdadeira força, ele entendeu, estava na humildade de servir, não em dominar o mundo. Parte 5. O silêncio como resposta e o legado espiritual de Tolstói. No final de sua vida, Tolstói se afastou ainda mais dos palcos do mundo. Apesar de sua fama crescente, preferia o silêncio à retórica, à solitude à aclamação, à autenticidade à popularidade. Em suas últimas cartas e anotações, transparece um espírito que, embora ainda lutasse contra angústias e dúvidas, havia encontrado um tipo raro de paz. Não a paz do entendimento total, mas a paz de quem aprendeu a viver com o mistério.
Tolstói compreendeu que há perguntas que não se respondem com palavras, mas com o modo como vivemos, que há sofrimentos que não se explicam, mas que se atravessam com dignidade. E que talvez o sentido da vida não esteja em grandes conquistas, mas em pequenas fidelidades, a um ideal, a um valor, a um chamado interior. Seu legado não é apenas literário, é espiritual. Ele deixou ao mundo uma trilha de inquietações transformadas em sabedoria. Mostrou que é possível morrer de sucesso e renascer em sentido. Que a dor pode ser o começo de uma vida verdadeira. Que há uma força indomável em aceitar a própria fragilidade e uma liberdade secreta em viver com o coração entregue ao bem. Tolstói nos convida, até hoje, a uma vida mais essencial. Uma vida que não busca apenas fazer sentido, mas que é sentido em cada gesto, em cada silêncio, em cada escolha honesta que fazemos, mesmo que o mundo inteiro caminhe em outra direção.